Mas vamos lá. Ontem, já passava da meia-noite, aqui no Brasil, o Centro Carter, o mais importante observador eleitoral independente nas eleições da Venezuela, afirmou que o processo no país, que teve Nicolás Maduro declarado vencedor, não pode ser considerado democrático. A organização destacou a ausência de transparência no processo de divulgação dos resultados e afirmou que a eleição não obedeceu aos parâmetros e padrões internacionais de integridade eleitoral e não pode ser considerada democrática. O comunicado tem extensas críticas ao processo eleitoral venezuelano, citando que as eleições ocorreram num ambiente de liberdades restringidas em detrimento dos atores políticos, das organizações da sociedade civil e dos meios de comunicação social, e reforçou que a inscrição de candidatos de partidos políticos opositores foi dificultada. O Centro Carter enviou 17 especialistas e observadores à Venezuela a partir de 29 de junho, com equipes baseadas em Caracas, Valência, Maracaibo e Barinas. A organização foi fundada pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, e já observou 124 eleições em 43 países. É importante destacar para vocês também que nos acompanham que o Centro Carter estava lá a convite do governo de Nicolás Maduro. E também ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu declarações sobre as eleições na Venezuela. Foram as primeiras declarações dele, pessoalmente, sobre o tema. Em entrevista à TV Centro-América, afiliada da TV Globo em Mato Grosso, Lula afirmou que é necessária a apresentação das atas de votação e que, caso haja dúvida, a oposição pode entrar com recurso. O presidente também falou que não vê gravidade na situação do país vizinho. Aspas para o presidente Lula. Não tem nada de grave, nada de assustador. É normal que tenha uma briga. Como resolve essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com um recurso e vai esperar a justiça no processo. E vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo. Lula também comentou a nota do PT, que reconheceu Maduro como vencedor da eleição. E o presidente criticou a cobertura da imprensa sobre o tema. A nota do Partido dos Trabalhadores elogia o povo venezuelano pelas eleições pacíficas que houveram. Ao mesmo tempo, reconhece que o Tribunal Eleitoral já reconheceu Maduro como vitorioso, mas a oposição ainda não. Então tem um processo. Eu vejo a imprensa brasileira tratando como se fosse a Terceira Guerra Mundial, mas não tem nada de anormal. Então, para o presidente Lula, não tem nada de anormal acontecendo na Venezuela. E aí eu queria chamar a atenção para uma coluna do nosso Jamil Chad, que está aqui conosco, em seguida passo a palavra para ele. ONU denuncia a prisão de centenas na Venezuela, inclusive crianças. O Escritório da ONU para Direitos Humanos denuncia a repressão na Venezuela após a eleição deste fim de semana, pede transparência no sistema de apuração e cobra investigações contra violações de direitos humanos. Ao menos 7 mortes relacionadas a eleições na Venezuela ocorreram desde a noite do domingo. Novos protestos foram convocados no país pela oposição, que se declara vencedora após nomeação questionada. Após essa nomeação questionada de Nicolás Maduro. A maioria das mortes ocorreu durante os protestos contra a nomeação de Maduro. Os números de mortos foram contabilizados pelo UOL com dados da Pesquisa Nacional de Hospitais e da ONG Fórum Penal. Abre uma aspa aqui para Volker Turk, alto comissário da ONU para Direitos Humanos. Estou extremamente preocupado com o aumento das tensões na Venezuela, com relatos preocupantes de violência desde a eleição do último domingo.